E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. E aí, galera, tudo bem? Cá estou novamente, professor Roberto Carlos, para mais uma aula de história. Bem, esse é um assunto, né, que apesar do seu aspecto marcante, né, como se fala, é triste para muita gente, né, mas é um momento da história, né, dos mais significativos, né, porque determinou rumos, né, como se fala em Primeira Guerra Mundial, né, as famosas consequências, né, o que ela poderia ainda, né, gerar, que tipo de reação, né, o que veio depois, um período realmente fascinante, né, no sentido do estudo, né, da compreensão da história, né, da compreensão das nações, né. Então estamos aqui diante dela, a Primeira Guerra Mundial, né. A ideia da guerra é sempre algo... Temos a obrigação de trazer o caráter histórico, né, mas sempre trazer aquelas consequências negativas, né, que sempre são as baixas, as perdas, né, não são baixas, são perdas humanas. E aí, né, tem esse caráter sempre negativo, é claro, né, mas ela está na história, né, não podemos ignorar esse momento, então vamos abordá-la e trazer alguns aspectos, bem como o saldo, né? O saldo de uma guerra é sempre negativo, né? Seja quem for o vencedor, né? O saldo é negativo, porque há muitas mortes. Então, vamos lá, né? Antes, aquela citação, né? Mais uma citação, né? Eu começo essa aula com uma citação e essa permite, né? Me permitiria fazer a citação na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, né? Um trecho lá de Canção do Senhor da Guerra. Existe alguém que está contando com você para lutar no seu lugar e convencê-lo a vencer? Enquanto longe de casa, ferido com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos inventando novos jogos de guerra. Então esse jogo aí, esse jogo do poder, jogo das nações, né, de conquistas, né? Esses foram trechos de uma canção aí da banda Legião Urbana, mais uma vez, Legião Urbana sendo lembrado aqui. Mas vamos a ela, a Primeira Guerra Mundial. Bem, Primeira Guerra Mundial, né? Vamos aos antecedentes, né? O contexto histórico, né, que poderia gerar essa guerra. Primeiro, né, a Europa, né, no centro, né, no centro das atenções, no centro dos problemas também, né. Já no início do século XX, né, 1900 e alguma coisa, 1900 e pouco, meados do século XX, né, algumas nações europeias enfrentavam grandes dificuldades, né? E o século anterior havia sido um tanto complicado, né? E aí muitos países desses, né, extremamente descontentes, né, lembram-se da partilha da África, lá, Tratado de Berlim. Alguns países ficaram de fora daquela partilha ali, né? Realizada no final do século XIX. Que países aí surgem, né, aqueles países insatisfeitos, entre eles Alemanha e Itália. Olha eles aí. Eles ficaram fora desse processo, né, de neocolonialismo da África, neocolonialismo da Ásia. Em contrapartida, né, países como França, Inglaterra, né, tinham essa prerrogativa, esse privilégio de explorar de várias colônias, né,
determinadas, né, nessa partilha, nesses continentes aí. Então, tinha possibilidade de explorar matérias-primas, né, e já diante de com um grande, né, com um amplo mercado consumidor, antecedentes da guerra, né. Então, essa insatisfação de Itália e Alemanha podemos classificar como o estopim, palavra que sempre surge também, né, quando se fala de guerra, foi o marco, né, inicial, ou seja, o vetor, aquilo que gerou a guerra. Basicamente, só para a gente, então, vamos para efeito de memorização aqui, vamos trazer isso. Os antecedentes. Alemanha, Itália. Alemanha e Itália fora do processo, fora daquela divisão ali, países, né, que foram Tratado de Berlim lá, que países que ficaram fora desse acordo no que diz respeito à exploração de territórios africanos e asiáticos. Fechou? Então, dando sequência. Então, já no século XX, foi marcado por essa concorrência, né? Concorrência entre países europeus, concorrências de ordem comercial, logicamente, com essas possibilidades que tinham os outros países, Alemanha, diante de Alemanha e Itália, ficou uma concorrência desigual, né? E aquela disputa também, né, por um amplo mercado consumidor, né, também que esses continentes carregavam, Ásia e África. Então, já de início, essa concorrência acaba gerando alguns conflitos, né, alguns conflitos menores ali, e tem início aquela, já naquele período, né, a gente fala de corrida armamentista, nos lembramos sempre da Guerra Fria, mas ocorre uma corrida armamentista ali, diante dessa concorrência para os países, né, se precaverem ali, diante de quaisquer conflitos ali iminentes, né, para se protegerem, para se porventura viesse atacar, né, ter a necessidade de atacar para conquistar. Então essa corrida, como sempre, nessa corrida armamentista, gera uma tensão, né, naquela impossibilidade de se saber o que o outro país está aprontando lá, né? O que eles estão, que tipo de armamento estão conseguindo, né? E aí aquela tensão no ar, né? Então, França, né? Havia já um conflito histórico, né? França, né, que havia perdido um território para a Alemanha, né? A França sempre se envolveu nesses conflitos, né? Naquela conhecida guerra franco-prussiana, né? A França então já tinha esse problema com a Alemanha. Assim, a ideia da França, né, já ficou no ar aquele clima de revanche, né? A França, não, já territórios perdidos para quem? Para a Alemanha. Então a ideia, a França não via a hora de chegar aquele momento para poder revidar. Aí então, olha só, se anunciava já algum conflito ali, o conflito era iminente. Alguns aspectos também influenciaram, né, essa guerra, né, que são esses termos aqui, né? O pan-germanismo, né? Que era a ideia a vontade, né? Desses estados germânicos na época em se unirem e transformarem, né, uma única nação, ou seja, o pan-germanismo. E introduzir, né, essa ideia a partir da conquista de territórios. É claro, né? Então, os antecedentes da Primeira Guerra. O início, propriamente dito, né? Vamos a ele. Características, né? Em que momento isso começou a se... Acharemos novamente, né? O estopim. Aí sim, o estopim da guerra.
Vamos a ele. Quem foi Francisco Ferdinando? Francisco Ferdinando era um príncipe, né, do Império Austro-Húngaro. Bem, como ele surge, né, nesse contexto de início da guerra? Francisco Ferdinando, em uma visita a Sarajevo, foi assassinado, né, em uma dessas visitas a Sarajevo. Região ali, Bósnia, Herzegovina, enfim, leste europeu. Ele é assassinado. Bem, o que isso tem a ver com o início da guerra? Investigações, né, dão conta de que o criminoso seria um sérvio, né, de um grupo chamado Mão Negra. Esse Mão Negra era então contrário à influência do Império Austro-Húngaro, né, naquela região ali. E nesse processo o Império Austro-Húngaro não concordou com as medidas tomadas pela Sérvia em relação ao crime. Então declara guerra à Sérvia. Então foi um conflito ali de proporções menores, que aí sim nós teremos aí todas as motivações, né? Como se chama de estopim, né? Foi um pretexto, né? Um pretexto para outras nações então se envolverem, outros países se envolverem naquela guerra, né? Logicamente tomando partido, formando alianças. Veremos como isso aconteceu. Bem, sobre as alianças, vamos entender o seguinte então. Desde o final já do século XIX, alguns países estreitam, né, suas relações, fazem alianças de ordem política, alianças de caráter militar, né, antevendo já alguma situação aí de conflito, bem, com seus motivos, né. E durante essa Primeira Guerra, né, já no seu início, essas alianças foram mantidas. Então, sobre a guerra, tínhamos a Tríplice Aliança, que era formada por Itália, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Então, lembram-se do conflito, do estopim da Primeira Guerra, né? A questão do Império Austro-Húngaro e a Sérvia, né? Então, a Alemanha e a Itália se posicionam ao lado, né, do Império Austro-Húngaro, né? Obviamente, porque a tendência era que esse império combatesse também as outras nações, os outros países tomassem partido. Então, já de cara, a Itália e a Alemanha se posicionam nesse combate. E do outro lado, aquela famosíssima, né, a Tríplice Entente. Aí nessa Tríplice Entente, França, Rússia e Reino Unido. Lembrando, pessoal, que nesse processo aí, durante a guerra, a Itália viria a virar a casaca, viria a dar para trás, a pipocar. A Itália acaba, ignora esses termos aí, a Itália viria então a passar para outra aliança em 1915, em pleno curso da guerra. Então, estava aqui dividido, devidamente
dividido os oponentes aqui nesse tabuleiro. Tríplice Aliança, Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha contra, né, Tríplice Entente, França, Rússia e Reino Unido. Em 1915, Itália aderiu à Tríplice Entente. E se perguntarmos, né, e o nosso glorioso país, onde estava, qual o posicionamento do Brasil, né, nessa guerra? Bem, o Brasil teve uma participação, né, não exatamente aquilo que se chama de participação nominal, teve uma participação real, efetiva. O Brasil, então, caso vos perguntem, e o Brasil, gente, onde estava na Primeira Guerra, como estava, como participou, o Brasil enviou para os campos de batalha, não exatamente seu exército, enfermeiros e medicamentos. Tá, e aí, professor, mas isso não explica muita coisa? Enviou medicamentos e enfermeiros para onde? Para quem? De que lado vocês imaginam que o Brasil ficou? Então, pensem, o Brasil acaba aderindo, então, dentro das suas possibilidades, né, das suas intenções, o Brasil aderiu à guerra com a participação, fornecendo essa ajuda, esse suporte aí de ordem médica, Brasil ao lado da Tríplice Entente. Ficou claro, pessoal? Então, sobre as alianças, né, estabelecidas na Primeira Guerra, não se esqueçam, Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro, inicialmente Itália. Tríplice Entente, França, Rússia, Reino Unido e, posteriormente, em 1915, exatamente, a Itália. Brasil envia medicamentos e enfermeiros para a Tríplice Entente. Esse assunto fechou, sabe? Memorização tranquila. Bem, sobre o desenvolvimento, né, dessa guerra. As batalhas, então, transcorrem nas trincheiras, né? Os soldados, né, era uma guerra, se compararmos com guerras que vieram, né, posteriormente, eram guerras que se davam, né, era um combate muito físico, né? Não tínhamos essas evoluções, né, de ordem bélica. Então os soldados ficavam muito tempo, né, vários dias entrincheirados, né, e para assim irem conquistando gradualmente pequenos territórios, né, passo a passo. Era tudo muito, né, vamos colocar, rudimentar, né, os avanços, né, territoriais eram discretos, né, se comparados aos da outra guerra, né. Então, nesse processo, nessa guerra, então havia o problema, né, das doenças, né. Você fica meses ou vários dias ali entrincheirado sem condições, alimentação, né, longe do ideal, surgia a fome, doenças, né, que se configuravam como também inimigos, né, dos soldados. Então, o que tinha de tecnologia na época, né, eram alguns tanques e aviões, né, mas também com a quantidade bem longe do que a gente percebe na guerra que viria depois, a Segunda Guerra, né. Então, os homens lutavam nas trincheiras, né, e havia também esses tanques, né, e aviões. A função vamos trazê-las aqui para a Primeira Guerra Mundial, as mulheres. As mulheres tinham a função, né, de trabalhar nas indústrias, né, nas indústrias bélicas, ou seja, fabricação de armas, né, empregadas, né, nessas indústrias aí durante a Primeira Guerra. Exerceram seu papel na guerra, obviamente, suas mulheres.
O que temos, né, como resultados, então, dessa guerra? As chamadas consequências da guerra? Bem, aí sim, né, a gente falou da participação aí de Tríplice Entente, de Tríplice Aliança. Eis que, em 1917, quem aderiu ao conflito, quem entrou no conflito? Eles. Mais uma vez, Estados Unidos. É o momento divisor de água, né? Divisor de águas na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entram no conflito e, obviamente, vocês devem imaginar de que lado, né? Para que lado os Estados Unidos cedeu. Tríplice Entente, né? Claro. Então, em função, né, já de vários acordos comerciais entre Estados Unidos e países, né, que integravam a Tríplice Entente. Principalmente, né, a França e também, né, o Reino Unido, ou mais especificamente a Inglaterra. Assim, a partir da entrada dos Estados Unidos, né, isso decretou a vitória da Tríplice Entente, provocando a rendição da Tríplice Aliança. Assim, é assinado o Tratado de Versalhes. Bem, qual era o teor desse Tratado de Versalhes, né? Foi uma imposição aos países derrotados algumas restrições e punições, né? A Alemanha teve seu exército reduzido, né? E perdeu alguns territórios, teve que devolver, né? Lembram-se da Guerra Franco-Prussiana, em que a Alemanha obteve vitória, obteve territórios. Então, a partir desse Tratado de Versalhes, a Alemanha fica obrigada a devolver alguns territórios à França. Bem, e, obviamente, pagar na Alemanha, teve que pagar alguns prejuízos, né, que os países envolvidos nessa guerra, na Primeira Guerra, tiveram. E aí, bem, esse Tratado de Versalhes, aí ele tem algumas repercussões, né, que a gente já pode imaginar na Alemanha, né? Ficou a Alemanha, então, reduzida, né, o exército reduzido, a indústria bélica vigiada, controlada. Ela perde alguns territórios ali. E aquela relação com a França, né, que já era então desgastada, tem que devolver territórios à França. E isso não cheirava bem, né, para o futuro. Então, sabemos o que veio depois, né? Falaremos dela aqui, a Segunda Guerra Mundial. Então, sobre o saldo, né, eu mencionei no começo dessa aula sobre o saldo da guerra. Então, alguns números, né? São números aproximados, então, para termos ideia. 10 milhões de mortos. Então, esse é o saldo da guerra, 10 milhões de mortos, um número também absurdo de feridos, né, que obviamente ficariam com sequelas. A guerra provoca tudo isso, a destruição de campos agrícolas, né, plantações, enfim, destruição de indústrias, né, enfim, grandes prejuízos, né, de ordem econômica para os países envolvidos, né. Esse é o saldo da guerra, né. Então, o que há sempre de se lamentar, principalmente, né, que diz respeito às 10 milhões de vidas ceifadas nesse processo, né. Então, nesse conflito. Sobre Guerra Mundial, sobre Primeira Guerra Mundial, é isso. Logicamente, então, temos a transição, mais uma vez, essa palavra cai sobre a nossa cabeça aqui, que é um momento, né, se a guerra acaba ali em 1918,
teríamos mais alguns anos para que se articulasse, né, a partir de algumas figuras, de alguns personagens que assumem o poder, principalmente na Alemanha, na Itália, questão Japão e Estados Unidos. Aí teríamos então deflagrada a Segunda Guerra. Mas teremos, obviamente, um capítulo, uma aula sobre a Segunda Guerra, inevitavelmente. E espero que vocês estejam comigo aqui na próxima aula. Galera, grande abraço, conto com vocês e até a próxima. Valeu!